Oi, pessoal. Seguinte, temos que estudar em geometria toda uma análise de triângulos. E às vezes alunos ficam assim meio chateados porque há uma quantidade grande de nomes e definições. E elas existem porque a necessidade grande do uso de triângulos fez com que os matemáticos ficassem buscando relações entre eles, seus componentes, suas partes, enfim. Mas entendam que triângulos são muito importantes não só para fazer desenho ou para fazer tesoura em um telhado, mas eles são importantes em outras ciências também. Quando se pensa numa força diagonal lá em física, você decompõe partes horizontal e vertical de uma força e você usa relações tiradas de triângulos, de estudo de triângulos. Vocês vão estudar muito triângulo na vida. E no início é um pouco chato, até diria, você memorizar alguns termos, porque como são novos, para vocês são estranhos. Mas acredite na importância do triângulo. Como a gente brinca, inclusive, aquela brincadeira que se faz com criança, aqui eu tenho 4 canudos e eu os grampeei. Isso não fica firme. Não vai ficar firme, a menos que eu coloque uma trava diagonal que crie 2 triângulos. E se eu fizer mesmo essa coisa rudimentar que eu fiz aqui, com grampeador, o triângulo não se move. Lógico, ele é plástico, eu posso quebrar ele aqui no meio. Sim, mas a estrutura triangular, ela é firme. Não interessa se o triângulo é equilátero, se ele é escaleno, se ele é pequeno, se ele é grande. O triângulo é a estrutura mais firme para se construir. E também é a estrutura usada, o desenho usado para analisar uma série de outras figuras. Quando se define áreas, se define muitas vezes por quantos triângulos cabem numa figura. Nós vamos usar muito triângulo, então convençam-se que o triângulo é uma figura muito importante. E aí, quando vocês estiverem fazendo a análise dos desenhos, das formas, e eu coloquei para vocês que existem os ângulos. Ah, mas eu tenho ângulo oposto pelo vértice, eles são iguais. Oh, aí eu tenho a metade de um ângulo, chama bissetriz. São nomes. O importante é que vocês percebam relações entre os triângulos e que vocês percebam a importância de triângulos que são retos e nos quais todas as pontas deles, se eu somar esses outros 2 valores, eu vou ter 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo sempre é 180 graus ou um semicírculo. E isso é importante de eu pensar. Mas aí eu tenho um desenho de um triângulo e eu tenho um apoio para algum lado e vocês às vezes olham os desenhos e ficam preocupados com os ângulos. Imaginem, eu estou formando um canto reto, eu tenho 90. Eu estou formando uma linha reta, eu tenho 180. Não se preocupem tanto com as definições e, quando lerem enunciados, voltem ao resumo teórico e procurem a palavra. Não é problema nenhum. Vai demorar um pouco mais para, às vezes, reconhecer os termos, mas vocês vão conseguir fazer. Esse tipo de assunto não é difícil, mas ele exige um pouquinho de atenção. E quanto à prova dos 180 graus, que é uma coisa que sempre a gente brinca nas escolas com as crianças, né? Então aqui nós temos um triângulo qualquer e eu vou marcar os 3 cantos. Eu vou marcar os 3 cantinhos. E aí eu vou cortá-lo de forma a separar esses cantos. Quando eu faço isso, qualquer que seja o meu triângulo, e eu juntar esses cantos, eu vou ter uma linha reta aqui embaixo. Então, isso é prova. Qualquer que seja o triângulo que você resolva pegar para brincar, se eu somar os 3 cantos de um triângulo, eu terei 180. Professora, mas o triângulo é muito comprido, muito fino. Parece que não vai acontecer isso, mas vai. Então, hoje não é uma aula, é só uma dica. Leiam com calma todos os resumos teóricos. Interpretem os desenhos com calma. Me enviem as dúvidas, eu estou aqui para isso. E sem preocupação com acerto
ou memorização imediata, certo? Como eu brinco, ninguém nasceu sabendo, certo? É só esse recado, então. Leiam, eu vou enviar o resumo teórico, eu vou enviar um PowerPoint e os exercícios. E me perguntem, porque eu ainda não consigo telepatia. Tá bom? Tchau.